Deus está falando com você. Transforme sua dor em propósito. A vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Em um momento, tudo parece estar sob controle. No seguinte, somos surpreendidos por desafios que nos tiram o chão. Perdemos oportunidades, enfrentamos decepções e lidamos com dores que nunca esperávamos carregar. Nessas horas, é natural nos perguntarmos: por que isso está acontecendo comigo? Queremos respostas, buscamos entender por que as coisas não saíram como planejamos. E, para ser sincero, às vezes parece que Deus está em silêncio, como se nos deixasse esperando. Mas e se esses momentos difíceis não fossem apenas obstáculos aleatórios? E se eles fizessem parte de um plano maior, que Deus tem trabalhado ao longo de toda a nossa história? E se, na verdade, esses tempos de confusão e frustração fossem oportunidades para Ele nos conduzir a algo incrível, algo para o qual fomos criados? Estou falando sobre propósito, aquilo que faz seu coração bater mais forte e dá significado à sua vida. No meio da tempestade, pode parecer impossível enxergar esse propósito, mas é exatamente nesses momentos que Deus trabalha de maneira poderosa. Ele usa as dificuldades e os períodos de incerteza para nos guiar de volta ao caminho que preparou para nós. A dor não é em vão. Ela nos molda, nos fortalece e nos prepara para as grandes coisas que Ele tem reservado. Então, como podemos reconhecer a mão de Deus mesmo quando atravessamos capítulos difíceis? Sua situação está te aproximando do seu propósito. Toda vez que enfrentamos uma dor profunda, temos uma escolha. Podemos correr para Deus ou nos afastar dele. Como pastor e alguém que já esteve envolvido em esforços de socorro após desastres naturais em vários países, percebi que, em tempos de crise, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Aproximadamente metade corre para Deus em meio à dor, enquanto a outra metade se afasta. Mas faz sentido fugir daquele que mais entende nossas emoções, evitar justamente aquele que pode curar e restaurar. Nossas orações mais sinceras nascem dos momentos de maior dor. Quando estamos feridos, não conseguimos mais orar superficialmente. Em vez disso, clamamos a Deus com tudo que temos dentro de nós. Há 10 anos, meu filho mais novo, que lutava desde a infância contra uma doença mental, tirou a própria vida em um momento de depressão profunda. Foi o pior dia da minha vida. Minha esposa, meus outros filhos e eu ficamos completamente devastados. A dor era sufocante, ardente e paralisante. Nos meses seguintes, a única coisa que manteve minha sanidade foi passar incontáveis horas a sós com Deus, em adoração, derramando diante dele todas as minhas emoções confusas. Descobri que nos aproximamos de Deus quando somos honestos sobre o que sentimos, e não quando tentamos dizer a Ele o que achamos que gostaria de ouvir. Deus deseja nossa verdade, não uma versão idealizada de nós mesmos. Nos momentos de dor, é natural clamar, questionar e até discutir com Deus. Muitas vezes, expressamos todas as emoções negativas que nos consomem, e isso não deve ser reprimido. Deus deseja que sejamos honestos com Ele, derramando nosso coração sem filtros. O maior propósito do discipulado é nos tornar mais semelhantes a Cristo.
Isso nos leva a duas perguntas fundamentais. Quem realmente é Jesus? Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, a Bíblia nos dá uma resposta clara. Ele é a manifestação perfeita do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ser como Cristo significa desenvolver essas qualidades em nossa vida. Mas como Deus nos transforma à imagem de Cristo? A resposta está nas experiências pelas quais passamos. Jesus enfrentou momentos de solidão, frustração, incompreensão e críticas. Ele sentiu dor. Em Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9, aprendemos que, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu obediência por meio do sofrimento. Da mesma forma, nós também somos moldados pelas dificuldades. Se Deus usou o sofrimento para aperfeiçoar seu próprio Filho, devemos esperar que Ele use o mesmo método conosco. Cada desafio pode se tornar uma oportunidade para amadurecimento espiritual, se escolhermos responder com fé. Nenhuma situação é desperdiçada quando a vemos como um meio de crescimento em Cristo. Toda adversidade, seja uma provação, uma perda ou uma tentação, traz consigo uma escolha. Cada vez que optamos pelo que é certo, mesmo diante da tentação, nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Deus desenvolve o fruto do Espírito em nós ao nos colocar em situações que exigem justamente essas virtudes. Aprendemos a amar quando somos cercados por pessoas difíceis de amar. Descobrimos a verdadeira alegria em meio à tristeza. Encontramos paz no caos. Desenvolvemos paciência quando somos forçados a esperar. A dor pode ser um trampolim para o crescimento ou uma pedra de tropeço que nos mantém na imaturidade. Algumas lições só podem ser aprendidas através da dor. Como diz a paráfrase de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, na versão A Mensagem: não é incrível como essa angústia te aproximou de Deus? Você está mais vivo, mais sensível, mais reverente, mais humano, mais apaixonado, mais responsável. A dor nos refina, nos amadurece e nos aproxima do coração de Deus. O escritor britânico C.S. Lewis fez uma analogia poderosa sobre isso. Se um artista está apenas rabiscando um desenho infantil, ele não se preocupa muito com os detalhes. Mas, quando está criando uma grande obra-prima, dedica-se profundamente, apagando, refazendo e ajustando cada detalhe, mesmo que isso cause dor ao material. Assim também somos nós nas mãos de Deus. Ele nos molda para nos tornarmos a imagem perfeita que planejou. Pedro nos lembra dessa verdade em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês têm que passar por provações, alegrem-se, pois elas purificam a sua fé, que é muito mais valiosa do que o ouro refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O crescimento nunca vem sem dor, e os momentos difíceis nos ensinam empatia, nos dão uma nova perspectiva e aprofundam nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo também fala sobre a dor no ministério em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 6.
Deus nos consola em todas as nossas tribulações para que possamos consolar os que estão passando por dificuldades com o mesmo conforto que recebemos dele. Pois, quanto mais sofremos por Cristo, mais somos cobertos por seu consolo. E mesmo quando estamos sobrecarregados, isso acontece para que vocês sejam fortalecidos e salvos. Note a profundidade dessa afirmação. Muitas vezes, Deus nos permite enfrentar dificuldades para que possamos, mais tarde, ser instrumentos de consolo na vida de outras pessoas. Deus usa nossos talentos e dons para impactar o mundo, mas, muitas vezes, age de maneira ainda mais poderosa através das nossas fraquezas e cicatrizes. É na dor que aprendemos a confiar nele, e é através dela que ele nos transforma e nos capacita para cumprir nosso propósito. O apóstolo Paulo nos ensina uma poderosa lição em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Se devo me gloriar, que seja nas minhas fraquezas. Pois o Senhor me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, por amor a Cristo, alegro-me nas minhas fraquezas, pois, quando sou fraco, então sou forte. Quem melhor pode compreender alguém que está passando por um divórcio do que aqueles que já viveram essa dor? Quem pode oferecer apoio mais verdadeiro a alguém lutando com um vício, uma doença crônica ou depressão do que aqueles que já enfrentaram essas mesmas batalhas? Cada experiência dolorosa que vivemos pode se tornar uma oportunidade para ajudar os outros. Talvez você esteja pensando: mas eu ainda não encontrei uma solução para a minha dor. Isso não significa que Deus não possa usá-la. A verdade é que todos nós enfrentamos perdas e dificuldades que podem nunca ser completamente resolvidas deste lado da eternidade. Algumas orações por cura não são respondidas da maneira que esperamos. A vida está cheia de desafios permanentes, doenças incuráveis, deficiências que duram a vida toda, dores que só serão curadas na eternidade. Ainda assim, as pessoas ao nosso redor precisam de encorajamento e apoio. Elas precisam aprender a lidar com o que não pode ser mudado. A maior prova do amor de Deus na história não foi a vida perfeita de Jesus, nem seus ensinamentos ou milagres, mas sim seu sofrimento na cruz. Talvez você esteja pensando: mas eu ainda estou lutando com isso. E isso é exatamente o que o torna ainda mais acessível e real para aqueles que precisam de ajuda. Deus não espera que você tenha todas as respostas antes de usar sua história para impactar outras vidas. Ele quer usá-lo agora, no meio da confusão, quando ainda há dúvidas e lutas. Se Deus só usasse pessoas perfeitas, nada jamais seria feito. Tudo de bom e significativo que foi realizado na Terra aconteceu através de pessoas imperfeitas que serviram a Deus de maneira imperfeita. Talvez sua dor seja uma decepção, como o desejo de se casar, mas não encontrar um cônjuge, ou o sonho de ter filhos, mas não conseguir. O que fazer quando o caminho parece bloqueado? Redirecione seu amor. Há inúmeras pessoas no mundo que precisam de afeto e muitas crianças necessitam de cuidado. Em vez de focar no que foi perdido ou nunca aconteceu, olhe para as oportunidades de amar e ajudar os outros. Jesus deseja redimir seu sofrimento. O que isso significa?
significa que ele pode transformar sua dor em uma ferramenta para abençoar vidas. Minha esposa e eu aprendemos isso de forma pessoal ao criar um filho que lutava contra uma doença mental. Sabíamos que Deus nos chamava para ministrar a outros que passavam por desafios semelhantes. E quando enfrentamos a dor insuportável de perder nosso filho, entendemos que nosso chamado também incluía ajudar outras famílias devastadas por essa realidade. Não foi ministério que escolhemos, mas quase toda semana Deus coloca em nosso caminho pessoas que precisam de apoio para lidar com doenças mentais ou outros tipos de situações que afligem nossa sociedade. Não estamos desperdiçando nossa dor. E você? Você acredita que sua dor pode ser usada para um propósito maior? Momento da oração. Pai Celestial, neste momento venho diante de ti com meu coração exposto, sem máscaras e sem reservas. Tu me conheces profundamente, sabes dos meus medos, das minhas angústias, das perguntas que coam dentro de mim. Às vezes, Senhor, sinto-me cansado, sem forças para continuar, mas hoje escolho entregar tudo isso em tuas mãos. Sei que nada em minha vida acontece sem que tu permita, que até a dor pode ser um instrumento em tuas mãos. Por isso, Senhor, peço-te, não deixes que meu sofrimento seja em vão. Transforma minhas feridas em testemunho, minha fraqueza em força e minha tristeza em um propósito maior. Quando me sinto perdido, lembra-me de que tu estás no controle. Quando as circunstâncias tentam me derrubar, sustenta-me com tua graça. Ensina-me a ver além da dor, a confiar no que ainda não posso entender e a descansar na certeza de que estás me moldando para algo maior. Senhor, usa minha vida para alcançar aqueles que também estão feridos. Que minha história, marcada por dificuldades, seja um canal de esperança para aqueles que precisam de ti. Que minha fé, mesmo em meio às lutas, inspire outros a te buscarem. Que eu aprenda a amar mesmo quando dói, a ter paciência mesmo quando a espera parece longa e a confiar em ti mesmo quando não vejo saída. Faz-me lembrar que Jesus também sofreu, que ele enfrentou rejeição, dor e solidão, mas em tudo permaneceu fiel. Que eu possa seguir seus passos e viver para a tua glória. Pai, renova minhas forças, restaura minha fé e preenche-me com tua paz. Que eu saia dessa tempestade mais forte, mais maduro e mais próximo de ti. Que, no final, minha vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. Eu te louvo, Senhor, mesmo na dor. Eu confio em ti, mesmo sem entender. E eu me entrego completamente a ti, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora, abra seus olhos e sinta a paz de Deus enchendo seu coração. Ele está transformando sua dor em propósito. Confie nele. Se esta mensagem tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deus está transformando sua dor em propósito. Confie nele. Fique na paz. Nos vemos no próximo vídeo.